Olá, bem-vindo ao Panorama. Acompanhe agora reportagens produzidas pelo seu jornal, o telejornal da TVT. Temas relevantes para uma sociedade mais igualitária e justa. A gente começa essa edição com um assunto que interessa a todos os trabalhadores. A Justiça do Trabalho corre o risco de fechar as portas se o governo Temer mantiver severos cortes no orçamento. O alerta é do desembargador Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional de Trabalho de São Paulo. O magistrado faz um alerta sobre os impactos negativos que a PEC do teto de gastos pode provocar nas varas trabalhistas. Neste ano, a Justiça do Trabalho sofreu uma severa redução no orçamento. O Congresso Nacional aprovou cortes de 30% no custeio e de 90% nos investimentos. O juiz Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que abrange a região metropolitana e Baixada Santista, afirma que o TRT só não fechou as portas neste ano porque obteve um recurso extra por medida provisória. Eu não acredito que o Executivo permitiria que a Justiça do Trabalho fechasse as portas, porque isso é desastroso. Um país que não consegue bancar as despesas com o funcionamento de um órgão, de um braço importante do Poder Judiciário, está atravessando um caos. Isso, interna e externamente, repercute muito mal. Eu não acredito que o Executivo deixaria isso acontecer. O desembargador alerta que a situação financeira da Justiça do Trabalho pode ficar ainda pior com a aplicação da PEC 55, que já foi aprovada na Câmara e agora será votada no Senado. A proposta prevê o congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Além da PEC, o desembargador está preocupado com o crescimento do desemprego, que aumentou os atendimentos nas varas trabalhistas. Quando nós temos o aumento do desemprego, então é quando a Justiça do Trabalho é mais demandada. Nós tivemos 430 milhões de ações em 2015, eu calculo que passemos de 500 mil de ações em 2016. Sérgio Nobre, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, considera que os cortes no orçamento da Justiça do Trabalho têm como objetivo desmontar um serviço fundamental para garantir os direitos dos trabalhadores. O que os trabalhadores vão reivindicar na Justiça? São cerca de 3, 4 milhões de ações novas todos os anos na Justiça do Trabalho. E reivindicando coisa que está na lei há 70 anos. Né? É porque não registrou a carteira, porque não depositou fundo de garantia, porque não pagou férias. É isso que os trabalhadores vão reclamar. Então, se a Justiça não reconhecer e não conferir esses direitos, né, então isso vai desrespeitar as empresas. Muito ao contrário. Então, a Justiça do Trabalho é feita para isso mesmo, para assegurar direitos mínimos dos trabalhadores. O governo do Michel Temer, e isso a classe trabalhadora tem que entender, ele é um governo que não vê a classe trabalhadora e os mais pobres como prioridade. Se este corte de verba persistir nos anos seguintes, é um verdadeiro desmonte, corresponderia a um verdadeiro desmonte, sim, da Justiça do Trabalho. Que pode, num primeiro momento, parecer tentador para alguns setores da economia, mas é desastroso até para esses setores que possam se seduzir por esse argumento. E, paralelamente, se fala numa reforma trabalhista, numa ampla reforma trabalhista, essa coisa. Então, é algo muito maior, eu acho. Um setor da economia que não perde nunca, nem mesmo em tempo de crise, quer tirar um direito dos seus trabalhadores. Os bancários se preparam para lutar na justiça contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que passa a considerar o sábado como dia útil não trabalhado. O problema é que essa decisão diminui o pagamento de horas extras, ou seja, prejudica os trabalhadores e beneficia ainda mais os bancos. Os bancários não costumam trabalhar aos sábados, dia que até semana passada era considerado legalmente descanso semanal remunerado. Mas decisão de uma turma do Tribunal Superior do Trabalho passou a considerar o sábado como dia útil não trabalhado. Os bancários continuarão não trabalhando aos sábados, mas a mudança vai alterar para menos o cálculo do pagamento das horas extras da categoria. A decisão de considerar o sábado dia útil não trabalhado anula o efeito da súmula 124 do próprio TST, publicada em 2012, que considera o sábado como descanso semanal remunerado.
Isso faz com que os trabalhadores percam, em média, 20% do adicional de horas extras. Portanto, um bancário que presta regularmente horas extras e receberia R$1.000 de horas extraordinárias, com esta nova decisão, quando ela passar a vigorar, ele receberá apenas R$800. Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Bancários do ABC, os bancos não respeitavam essa súmula e os trabalhadores eram obrigados a entrar na justiça para receber os valores corretos das horas extras. São mais de 10 mil processos parados na Justiça do Trabalho. Ali não é um espaço do decisório que o trabalhador deve apostar suas fichas. Nossa campanha traz um lema que é só a luta nos garante e a gente acredita que ali não deve ser terceirizadas as relações capital-trabalho. Os bancários lamentam que a decisão tenha sido favorável aos bancos, um dos setores mais lucrativos do país, mas acreditam que é possível reverter essa decisão no Tribunal Pleno. Nós vamos continuar lutando jurídica e tecnicamente para demover o TST de fazer essa alteração radical que retira direito dos trabalhadores. A ONG Artigo 19, voltada à defesa da liberdade de expressão, reuniu 25 comunicadoras em Pernambuco e na Bahia. O objetivo é avaliar as condições de trabalho das radialistas. A conclusão é de que ainda faltam mulheres nos meios de comunicação e elas enfrentam barreiras, como o machismo. E tinha muita vontade de entrar no ar, mas era uma rádio que trabalhava só com vozes masculinas, porque o coordenador dizia que mulher dava muito trabalho. Ele adoeceu, uma outra pessoa o substituiu e resolveu experimentar 2 das vozes femininas de pessoas que trabalhavam na rádio. Foi assim que eu comecei fazendo a madrugada. Eu trabalhava de 2 às 6 da manhã. Esse é o depoimento da radialista Denise Viola ao projeto Mulheres de Expressão, criado pela ONG Artigo 19 em 2010, para refletir sobre vários temas ligados à liberdade de expressão. Neste ano, o foco é o desafio da mulher comunicadora nas rádios do Nordeste brasileiro. As lutas que elas encontram para ter esse espaço no rádio, para exercitarem essa profissão. E aí, para isso, a gente foi fazer 2 encontros lá. A gente se reuniu em 2 cidades diferentes do Nordeste, com cerca de 25 mulheres. E esse primeiro momento foi para conhecê-las, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho delas, né? As radialistas apontaram como principais obstáculos a dificuldade em produzir programas voltados para o público feminino. Falaram também das barreiras para fazer pautas feministas, como a violência contra a mulher e a dependência em relação aos operadores técnicos, quase sempre homens, na elaboração dos programas. E muitos dos nossos trabalhos são inviabilizados porque a gente não sabe mexer na mesa. E aí, temos operadores que são parceiros, que estão junto, que mergulham no programa, sim. Mas a gente também tem muita gente que trabalha com uma má vontade com aquela mulher que está falando aquelas coisas que eu não gosto de ouvir. No depoimento de Mãe Bete de Oxum, a comunicadora revelou que, para furar esse bloqueio machista, as mulheres de Olinda, em Pernambuco, se uniram e montaram a rádio comunitária Amnésia, onde as mulheres têm liberdade de expressar o que quiserem. As mulheres aqui no Nordeste, elas são a rima de família. Elas levam toda uma gama de filhos, de netos, né? Elas sustentam, elas trabalham fora, elas trabalham dentro de casa. Ela de fato é o grande arrimo e ela precisa ser ouvida. Essas rádios que estão aí, elas são ocupadas basicamente por homens. A linguagem é masculina, o conteúdo é masculino. E a gente precisa quebrar isso, a gente precisa trazer as mulheres. Todos esses depoimentos estão disponíveis no site artigo19.org/mulheres de expressão. Para Júlia Lima, o papel da mulher comunicadora é fundamental na luta contra a desigualdade e violência de gênero. É fundamental que a mulher esteja nesse espaço e esteja nesse espaço com qualidade, esteja nesse espaço falando sobre o que ela quiser, da maneira que ela quiser, trazendo as reflexões que ela acredita ser importante. No próximo bloco, você acompanha reportagens sobre a comunidade LGBT, a escola gerando transformação ao discutir gênero e diversidade sexual, e as mulheres ganhando cada vez mais espaços. O Panorama volta já.